Transição de serviços de TI, etapa do ciclo de vida da biblioteca ITIL, que vai cuidar do serviço novo alterado para que ele entre dentro do ambiente de operação, cumprindo tudo o que ele precisa cumprir, ou seja, atendendo aquelas necessidades que estão sendo trabalhadas desde a estratégia, o desenho, e também não cause nenhum impacto negativo. Para fazer isso, a gente tem lá uma série de processos dentro da transição de serviços. Eu vou falar aqui de alguns principais, que são planejamento e suporte à transição, gerenciamento de ativos e configuração, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de liberação e implantação e gerenciamento do conhecimento, certo? Falando rapidamente, planejamento de suporte à transição é um processo macro que ele pode ser compreendido como um processo que ele trabalha, já que eu falei a palavra macro aqui, com uma leitura do todo da transição de serviço de TI. É um processo que ele está lá planejando de forma a atender dois grandes objetivos. O primeiro é planejar como é que a fase de transição acontece como um todo para o serviço de TI. Quais são nossas regras para você dar input em mudanças, analisar, colocar na fila o que vem ou não, aquelas macro mudanças, aqueles programas que devem atender o que o desenho colocou de prioridade nas políticas, enfim. Fazer um trabalho que você tem bem estruturado através de instrumentos e ferramentas, a transição de serviços como um todo. E o segundo objetivo é planejar e suportar a transição de serviços específicos a cada vez que eles entram em transição. Então você tem lá uma mudança de um módulo dentro de um sistema, que vai ganhar um módulo novo, você vai trabalhar com a transição e você tem o planejamento de suporte à transição para trabalhar aquela transição específica. Igualmente, planejamento de suporte à transição, como eu falei antes, tem aquele outro objetivo que é trabalhar toda a matéria, todas as regras para a transição de serviços como um todo, as boas práticas de transição. Aí tem outro processo que é o gerenciamento de mudanças, processo bem conhecido para quem estuda ITIL, que vai trabalhar para que todas as requisições de mudanças, todas as avaliações de mudanças, aprovações e a coordenação dessas mudanças para serem implementadas dentro de operação, tudo isso aconteça de uma forma padrão, seguindo políticas comuns, seguindo uma avaliação com as partes interessadas, para garantir que todo mundo que tem algum impacto com aquela mudança positiva ou negativa, esteja envolvido, participe, certo? Através de comitês, quando for adequada a reunião de comitês. E aí, enfim, você trate as mudanças para que elas venham para o ambiente de produção, sem causar nenhum impacto negativo e também atendendo a tudo que foi necessário. Daí, a gente tem diversos instrumentos que são comuns a processos, como políticas de mudança, instrumentos para requisição de mudança, planejamento de novas mudanças, enfim, tudo que ajude a gente a trabalhar de uma forma organizada para as mudanças em serviço de tecnologia de informação. Gerenciamento da liberação e implantação já é um processo que ele vai fazer o quê? Ele vai finalmente colocar a mão na massa, como a gente diz, para o serviço de TI, vai construir aquele serviço e entregar, como o nome diz, a implantação, Tudo isso tem que acontecer também seguindo regras e padrões que o processo deve ajudar a distribuir dentro da gestão de serviços de TI, ou seja, disponibilizar. Que tipos de instrumentos? Políticas também de liberações, para você saiba quais são os cuidados que você tem que ter para cada tipo de liberação, como é que ela pode ser implementada dentro do ambiente de TI, o que é que precisa de treinamento para cada tipo de liberação, o que é que precisa de cuidados prévios antes de você fazer cada tipo de implementação de cada natureza de serviço de TI dentro do ambiente. Tudo isso está lá nas políticas de liberação e implantação. Assim como também todas as regras para as boas práticas de construção, de testes, de construções de ambientes adequados para esses testes, para que as liberações elas atendam a tudo necessário dentro das boas práticas. Gestão do conhecimento. O que é que esse processo faz? Ele trabalha com políticas e instrumentos para você garantir o conhecimento como um todo, seja armazenado em bases de conhecimento que funcionam para todo o ciclo de vida do serviço de TI. Às vezes, quando a pessoa, um profissional, ele chega no treinamento de ITIL Foundation, essa aqui gestão do conhecimento, e trabalha só com aquela base de dados lá de conhecimento para resolver incidentes, por exemplo. Confunde gestão base de conhecimento com base de dados de erros conhecidos. São diferentes, tá? Aqui a gente está falando de um processo amplo, como eu disse, para trabalhar com toda a gestão de serviços de TI. Então, se a gente está falando de conhecimento que é necessário
para treinamentos e habilidades lá dentro da estratégia de serviços, para novos profissionais que chegaram na empresa, isso tudo tem que estar dentro das políticas de conhecimento. Se a gente tem um tipo de base da capacidade, pois para ajudar o gerente da capacidade a fazer um planejamento da capacidade para os próximos 2 anos da empresa, para TI, e ele precisa de uma base que forneça informações, os padrões e a forma de organizar essas informações, elas também fazem parte de práticas que devem estar estruturadas pela gestão do conhecimento. Tá? Seu gestor e sua equipe que tem essa responsabilidade. Por último, faltou aqui a gestão de ativos de configuração, que é um processo que ele vai dar uma visão geral dos serviços de tecnologia da informação. Ele vai disponibilizar todas as informações, relacionamentos entre itens de configuração, ou seja, entre todos os ativos de TI que são considerados primordiais para a gente checar, atualizar, coordenar e visualizar em tempo real, ok? Tem lá todos os itens de tecnologia da informação, sejam softwares e hardwares. Tem o histórico deles, tem os relacionamentos, tem informações atuais, tem tudo para facilitar e ajudar os gestores de todos os processos do ciclo de vida do serviço de TI, ok? Eu espero que esse resumo aqui em 5 minutos tenha dado uma luz para ti sobre a fase de transição de serviço, mas se quiser saber mais, vai lá no portal gsti.com.br e coloca transição de serviço, vai achar um monte de conteúdo para diversos processos da transição e vai garantir que você entenda um pouco mais sobre ela, ok? No mais, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal abaixo para acompanhar todas as novidades. Até a próxima!